Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Este é mais um vídeo da nossa Jornada 40, refletindo os grandes temas do período quaresmal. O tema do nosso vídeo de hoje é conversão. Nós somos chamados, nesse grande período quaresmal, a uma mudança de vida. Conversão evoca exatamente isso. Uma reorientação, uma mudança radical e completa da nossa vida. No começo do cristianismo, na igreja antiga, nas primeiras comunidades, em que o processo de anúncio do Cristo gerava uma conversão total, o período de catecomenato, de acolhida, de ensino e de formação dos novos cristãos, exigia exatamente isto. Depois do encontro com o Cristo, com a palavra de vida, com o querigma, que é a morte e ressurreição de nosso Senhor, aquele que aderia a esta mensagem de vida era chamado a ir paulatinamente reorientando a sua vida até receber o batismo, até de fato se tornar cristão. Com o passar do tempo, em que a diminuição de conversões foi acontecendo, porque todo o Império Romano foi catequizado, ou pelo menos foi cristianizado, o período de catecumenato foi transferido para a grande celebração da Páscoa anual como Quaresma. Portanto, um tempo de 40 dias que nos leva à Páscoa da Ressurreição, a grande celebração da Páscoa anual. E aquela mensagem que pedia reorientação de vida é colocada agora para todos os cristãos, como sempre um período forte no ano a esta mudança de vida. Nós conhecemos uma expressão grega que nos dá uma ideia do que é esta conversão. Metanoia, mudança completa do nosso pensamento, da nossa compreensão de vida, compreensão de mundo. E além daquilo que nós entendemos na nossa existência. Conversão é exatamente esta reorientação da vida. A cada ano, somos convidados, portanto, a exercícios espirituais que dão mostras desta conversão. Oração profunda, penitencial, jejum, abstinência e, para a nossa conversão, a confissão, como prática penitencial também. A igreja nos ensina, os sacramentos são sinais da graça de Deus, da graça invisível, esses sinais são visíveis, e como o sacramento de cura nos oferece, além da unção dos enfermos, o sacramento da penitência ou conversão. Neste sacramento, nós somos curados interiormente e espiritualmente dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa defecção humana. E aqui eu faço um convite para que nós possamos voltar sempre a este sacramento como, de fato, reencontro com Deus. Não só no período quaresmal, em que somos incentivados na nossa reconciliação com o Senhor ao sacramento da confissão, mas durante todo o ano. A igreja pede e orienta que seja feita uma mínima confissão anual, ou quando houver os pecados graves. Mas é evidente que o cristão deve sempre sentir a necessidade desta cura espiritual. No sacramento da confissão, nós atendemos ao mandato do Senhor, que nos convida e que dá o mandato missionário e a autoridade a Pedro, aos apóstolos. Como está, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 21 a 23. Recebei o Espírito Santo, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Ou ainda em Mateus 18, nós somos ali orientados a buscar essa autoridade. Aí brota este sacramento como canal da graça de Deus. E a máxima expressão do que devemos experimentar nesse sacramento está no Evangelho de Lucas 24, na parábola do filho pródigo, quando nós nos entendemos como esse filho que se distancia da casa do pai e somos chamados a fazer sempre uma jornada de retorno à casa paterna, que é a igreja, a comunidade dos filhos de Deus. Ali o Senhor nos acolhe de braços estendidos
e sempre nos abraça na sua misericórdia. Portanto, o sacramento da confissão é esse reencontro com o Pai. O sacramento da confissão é sempre a experiência daquele tribunal de Cristo. E aí São Paulo nos fala, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículo 10, que um dia todos nós nos encontraremos nesse tribunal de Cristo, onde prestaremos conta de toda a nossa vida. Nesse mesmo capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 20, o apóstolo nos convida, como embaixadores de Cristo, em nome de Cristo mesmo, vos rogamos, deixai-vos reconciliar com Deus. O sacramento da confissão é, portanto, reconciliação com o Pai, no seu amor, na sua misericórdia. O pecado, que essa quebra da unidade de toda a igreja, dos fiéis com Cristo, é superado nesse sacramento da misericórdia. Há 5 passos fundamentais para uma boa confissão, para um bom sacramento da confissão. O primeiro passo, o mais importante, é o exame de consciência, onde nós vamos examinar a matéria do pecado, seja aquele pecado mais antigo, seja os pecados mais recentes. Devemos confessar sempre os pecados mais graves e depois os pecados veniais, que chamamos mais leves. Uma boa confissão pode tomar alguns textos sagrados, os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus, o decálogo, que devem servir para esse exame da nossa vida interior, dos nossos atos, dos nossos gestos. Para o nosso exame de consciência, devemos tomar também o Evangelho, a Sagrada Escritura, Mateus 25, ou então o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7. Ali examinaremos a nossa vida interior, os nossos gestos, os nossos atos, como estamos vivendo. Exame de consciência para irmos à confissão, que deve ter também esse desejo sincero de arrependimento, que deve brotar do coração. É a contrição, ou a atrição perfeita, quando de fato rolam as lágrimas do arrependimento pelo pecado. Vamos então ao sacerdote, devemos nos acusar, devemos dizer os nossos pecados de maneira clara e direta, bem objetiva. Lembrando que o sacramento da confissão não é direção espiritual, é a celebração de um sacramento que tem um rito. O sacerdote te acolhe, faz uma oração sobre ti, você deve, portanto, se acusar, confessar os pecados. Esse é o terceiro passo, onde nós vamos dizendo de fato o que nós cometemos como pecado para o sacerdote. Em seguida, a absolvição do sacerdote. E por último, nós recebemos a satisfação ou a penitência por aqueles pecados. É interessante lembrar que o padre não perdoa o pecado. Quem perdoa é o próprio Deus e só o Cristo tem essa autoridade. No entanto, o sacerdote representa, é o próprio Cristo. Age em persona Christi, ali na presidência dos sacramentos. É o próprio Cristo que age no padre como um mero instrumento da graça de Deus. Os sacerdotes também se confessam, evidentemente, dos seus pecados para outros padres, para os bispos que também buscam o sacramento da confissão. O caráter penitencial, a dimensão penitencial da espiritualidade cristã é vivida desde o início da igreja, desde a origem das comunidades, as comunidades primitivas, a comunidade antiga. Na Santa Missa, na celebração eucarística, havia, sim, a confissão pública dos pecados, quando as comunidades eram em número menor de cristãos. Cada um, no início do culto eucarístico, levantava e, diante dos irmãos, com muita vergonha, confessava publicamente os seus pecados. Mas já aí, nos primeiros séculos cristãos, do cristianismo, os cristãos eram estimulados a irem ao sacerdote. Alguns padres da igreja do período patrístico ou apologistas já nos falam desta prática, como Santo Irineu de Lyon, Tertuliano, Hipólito de Roma e o próprio Orígenes nos fala desta cura interior espiritual quando vamos ao sacerdote confessar os pecados. Com o passar do tempo, essa prática se torna, por motivos pastorais, a prática mais vivida pela comunidade, pela igreja. Evitando constrangimento numa comunidade muito maior, os cristãos foram, então, à confissão auricular.
Os cânones dos concílios ecumênicos são posteriores e, embora na sua datação sejam da Idade Média, essa prática penitencial de ir ao sacerdote já está na comunidade antiga. Há um cânon do Concílio Lateranense IV, 1215, que nos fala exatamente desta confissão auricular, anual, em que os cristãos devem ir ao seu sacerdote, isto é, ao seu pároco. E, naquele contexto, se desejassem, se houvesse a necessidade de ir a um outro sacerdote, deveriam receber a permissão do seu pároco para a confissão. Falei, o cânon dos concílios ecumênicos é bem posterior a uma prática vivida e experimentada pela igreja, pelos cristãos, que sentiam sim sempre essa necessidade diante da mensagem do Cristo, da mensagem de vida, da mensagem de ressurreição e do culto eucarístico, sentiam a necessidade da mudança constante, gradual e perene de vida. Se a igreja está em constante estado de reforma, todos os cristãos estão em permanente estado de conversão. Por isso o chamado anual e por isso a nossa jornada 40 nos chama a uma conversão, a uma mudança radical de vida, para buscarmos o Evangelho e buscarmos como prêmio a vida eterna, o paraíso. Desejo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, uma santa e abençoada quaresma, uma jornada 40 iluminada pelo Espírito do Senhor e pela Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe.